noite a todos. Estamos começando mais uma das nossas lives de toda quarta-feira, às 8h45. E hoje a gente está com um tema que está sendo muito comum de pergunta no meu consultório. Muitas mães e muitos pais estão com essas dúvidas, que é no inverno e na época de São João, nessa época de junho, que faz mais frio, nessa época de junho e julho. É seguro fazer a cirurgia da adenoide ou devo esperar para o verão, para depois? Bom, a cirurgia, ela é relativamente segura sim, certo? Primeiro, eu vou aqui falar para vocês o que é adenoide e o que é amígdala, tá certo? Porque sempre tem um pai, uma mãe aí que tá começando a acompanhar as nossas lives e não sabe direito o que são essas estruturas. Então, a adenoide é essa que popularmente conhecida como carne no nariz, que fica atrás ali da região do nariz. Então, você tá vendo ali fossa nasal, que é a região que entra o ar, e atrás tem essa carnezinha, que é chamada de adenoide. No caso normal, não é para estar essa estrutura desse tamanho que está aí no desenho. Então, é para estar somente uma parte mais lisa e que consiga passar o ar. Aí já está uma adenoide hipertrófica. Então, essa adenoide, nesse caso aí, quando a adenoide está aumentada, ela já está causando ronco, já está causando nariz entupido, a criança consegue respirar somente pela boca. E faz todos aqueles transtornos de desenvolvimento que a gente sempre vem falando aqui nas nossas lives, que é uma desatenção durante o dia, a falta de memória, a falta de aprendizado. Também, na hora que vai dormir, a criança não consegue atingir o sono profundo, produz menos GH, que é o hormônio do crescimento, então ela pode ter uma baixa estatura, pode ficar com uma altura menor do que o ideal. E também as questões do desenvolvimento psicológico, que é um dos fatores mais importantes relacionados à adenoide, quando ela está aumentada. Que aí essa criança que não dorme bem, ela não consegue render bem. E quando ela não consegue render bem durante o dia, ela, ao longo dos anos, ela acaba ficando com atraso intelectual. Imagine que essa criança, ela vai roncar e ela não vai atingir o sono profundo todos os dias, ao longo de vários anos. E aí, ela, no cérebro dela, vai ter menos oxigênio quando ela dorme. Então, pelo fato do cérebro dela ter menos oxigênio, ele acaba que vai desenvolver menos. E nessa fase da infância, todo o desenvolvimento, toda noite mal dormida, pode impactar até mesmo de ter sequelas na vida adulta, certo? Então, assim, e já passando para explicar o que é a amígdala também faz parte do mesmo tecido, que é o tecido linfóide, que é um tecido que faz parte da defesa do nosso corpo, mas a partir de 3 anos ele vai perdendo mais a expressão de defesa, e quando a amígdala e a adenoide ela está aumentada e ela inflama com recorrência, ela para de fazer essa função de defesa do corpo e começa a acumular vírus e bactérias e causar mais problemas do que soluções. Então, quando ela está aumentada, quando elas estão aumentadas, quando elas já passaram por diversas inflamações, aí sim é necessário fazer a cirurgia. Mas agora que vocês já sabem o que é a amígdala e o que é a adenoide, a gente vai começar o nosso tema de hoje. Eu venho percebendo, diante da marcação de cirurgias para junho, que eu já estou fazendo, eu e minha secretária, a gente já está fazendo a marcação de cirurgias de junho, que muitas mães e muitos pais, eles têm dúvidas em relação à proximidade do São João e também em relação ao tempo frio. E esse tempo frio que aumenta a virose. Será que é seguro fazer a cirurgia nesse tempo de que as viroses e as infecções de vias aéreas, elas são mais proeminentes? Eu trouxe aqui 5 mitos
que geralmente os pacientes falam e me perguntam e para a gente discutir. O primeiro é, não pode operar no inverno porque é a época das viroses. O inverno geralmente tem mais virose, tem mais infecção viral, porque os vírus, eles se adaptam melhor no tempo frio. Então, eles sobrevivem mais no tempo frio. Já, por exemplo, os vírus que causam diarreia, eles sobrevivem mais no calor, e é tanto que a gente tem as viroses de diarreia mais no calor e as viroses respiratórias mais no frio. Mas uma criança, a gente tem que pesar o custo-benefício. Uma criança que ela tem adenoide grande, ela já tem mais predisposição a ter essas viroses. Porque essa adenoide, quando ela está aumentada, ela não deixa o catarro, que é o muco, ser drenado de forma correta. Então, esse catarro ele fica ali preso, ele fica estagnado e forma mais uma proliferação tanto viral quanto bacteriana. Então, essa criança que tem adenoide, independente de ser inverno, verão, outono, ela tem mais predisposição a ter sim virose e ainda mais no inverno. No inverno ela tem mais ainda. Então o ideal não é ficar esperando pelo verão, até porque ela vai ter aí mais 5, 6 meses de várias infecções. O vírus no ar ele vai existir, mas com a adenoide a criança vai ter mais chance de contrair, de desenvolver a virose em si. Então, após a cirurgia, após já os 15 dias, após 20 dias de cirurgia, a taxa de infecção ela já cai, porque esse muco, esse catarro, ele vai conseguir sair de forma normal e também a gente consegue remover na cirurgia essa película que se forma e junta vírus e bactérias. A gente chama de biofilme, que é uma película que junta vírus e aí faz essas infecções de repetição, esse catarro crônico, esse catarro na criança que tem adenoide que nunca acaba, é tosse, é catarro. Então, assim, o ideal não é esperar. O indicado mesmo de fazer a cirurgia é o momento que o seu médico otorrino, ele indica a cirurgia. Eu tenho uma amiga que ela costuma até dizer que o momento certo de fazer a cirurgia da adenoide, quando o especialista indica, é ontem. Então, assim, o momento certo, ele foi ontem, ele já passou, porque geralmente são crianças que já chegam pra gente com ronco, já chegam com olheira, porque não tá conseguindo dormir bem, já chega com aquela expressão de cansada. Então, já são crianças que já precisam fazer e já tá naquele tempo ali postergando e arrastando a cirurgia. Muitas vezes fica esperando pelo serviço público e acaba demorando, mas geralmente são crianças que quando a gente atende já vem com olheira, já vem com algumas das repercussões. Já as crianças mais velhas, as crianças mais novinhas geralmente não tem muito a má formação óssea e a má formação de arcada dentária. Já as crianças ali de 7, 8, 9 anos já apresentam até mesmo alteração dentária, alteração na região da face, uma retrognatia, que é o queixo mais para trás, o queixinho da criança ela fica mais para trás e a região do maxilar ele fica um pouquinho mais para frente. Então o rostinho, como eu mostrei até na live passada, o rostinho ele fica assim deformado a partir das crianças de 7 anos, de 8 anos, em muitos casos, tá? As crianças mais novinhas, a partir de 3 anos, não tem muito essa má formação ainda, mas já tem os sintomas de ronco, de obstrução nasal e de alteração no desenvolvimento de atenção, memória, aprendizado e retenção da memória, certo? Outro fator, uma dúvida também, que é muito relacionada ao frio, que é até uma crença, um mito. As pessoas falam que sim, é uma crença assim, que minha avó, minha mãe sempre acha isso, de tomar sereno. É que meu filho pode ter mais complicação da cirurgia porque o tempo tá frio. Na verdade, não. O tempo frio, ele não aumenta a taxa de complicação da cirurgia.
O que pode acontecer é, em casos, por exemplo, de ar-condicionado ou de ventilador, essa criança ela dorme mais com a boquinha aberta. A gente sabe que é uma criança que respira mais pela boca do que pelo nariz. Então, quando ela dorme com a boquinha aberta e aí esse ar frio, ele acaba ressecando a garganta, o que pode sim dar uma sensação de ressecamento e maior dor, principalmente quando é feita a remoção das amígdalas. Então, eu geralmente sempre passo um hidratante que é em formato de spray para a criança, para não ter esse efeito de ressecamento que o frio causa. O frio, o ar-condicionado e o ventilador. Mas, assim, não é algo que contraindica a cirurgia. A gente faz mais um preparo, tá, pré-operatório, que não vai impedir em nada de fazer a cirurgia. Até porque no verão, no calor, as pessoas estão usando mais ainda o ar-condicionado e o ventilador do que mesmo no inverno. No inverno também o que acontece é das pessoas ficarem muito aglomeradas em locais fechados. E aí isso aumenta, assim, a chance de ter virose. Inclusive, no final da live, eu vou falar algumas dicas para vocês, para principalmente as mães que já vão fazer a cirurgia comigo em junho, já para a gente começar um cuidado para evitar aí as viroses antes da cirurgia, tá? Porque a gente só opera a criança quando a criança tá bem, não tá com febre, quando a criança não tá com secreção, quando a criança não tá com sintoma gripal nenhum. Então, no final da live, eu vou falar aqui para as mamães e papais que estão na live e que vão fazer a cirurgia da criança em junho, comigo ou com outra pessoa também, com outro médico otorrino, para vocês seguirem tudinho, tá certo? Inclusive, essas dicas para virose servem para você, adulto, que tá assistindo também, tá? Então, essa parte do frio é mito, tá? Inclusive, o frio em relação a alimentos frios e gelados também é mito, a gente já sabe disso. E após a cirurgia da amígdala, um dos nossos maiores aliados são os alimentos pastosos gelados, como sorvete, gelatina, e os outros alimentos gelados, açaí. Por quê? Porque diminui a dor do pós-operatório e também porque diminui a chance de sangramento. O frio ele faz uma vasoconstricção, que é fechar os vasinhos, ele fecha mais os vasinhos e diminui a chance de ter sangramento, tá certo? Outro fator que eu vejo assim algumas pessoas falando é: meu filho está respirando melhor, vou esperar passar o frio e esperar passar o São João. Bom, isso acontece muito na adenoide. A adenoide, ela faz esses sintomas que estão sempre oscilando. Muitas vezes melhora, muitas vezes piora, mas a questão ali do tamanho da adenoide, não existe um remédio específico que vai diminuir a adenoide. Então, uma vez que já tem indicação cirúrgica, que a criança já tem todos esses sintomas clínicos de ronco, paradas respiratórias à noite, desatenção, diminuição da memória, a face e os dentinhos já estão começando a mudar, já está começando a ficar diferente, mesmo que a criança melhore um pouco das questões das infecções respiratórias, das viroses, e melhore um pouco do ronco, nesse caso que eu falei, o ideal é fazer a cirurgia, porque vai voltar, os sintomas vão voltar, certo? Mesmo melhorando ali por um tempo, eles vão voltar. Mesmo que você esteja fazendo corticoide nasal, ou então usando Montelukast, aquilo ali vai voltar. E se já estiver causando alguma transformação no rosto, ou algum prejuízo no intelecto da criança, na memória, no aprendizado, como eu sempre falo aqui, no cognitivo da criança, o ideal é você não esperar, porque quanto mais você espera, mais essa criança vai ter noite mal dormida, mais essa criança vai ter dificuldade de aprendizado, mais vai ter também progressão da transformação do rostinho dela, certo? Então, assim, muitas vezes eu atendo crianças até pré-adolescentes de 11 anos que já tem a face muito diferente do que era para ser. Já tem a face bem transformada por causa da adenoide. A boquinha não consegue fechar, o nariz é aquele nariz diferente, um nariz mais fino.
o queixinho fica bem para trás, é aquele pré-adolescente, aquele adolescente que o pessoal diz que não tem queixo, o maxilar também é diferente, o céu da boca também é diferente, mas mesmo nessas crianças, esses pré-adolescentes, vale a pena fazer a remoção da adenoide, porque a criança ela vai se desenvolver até a parte adulta, e na adolescência, não só a face, a parte óssea do rosto, ainda está se desenvolvendo, como também a parte cognitiva, a plasticidade neuronal dela também está se desenvolvendo, não é só na infância. É na adolescência, na pré-adolescência e também na parte adulta. Mas quanto mais o tempo passa, mais isso reduz, certo? Então, assim, o ideal é não ficar adiando, colocar isso como prioridade na vida. Até porque o que é mais importante na nossa vida do que o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento físico e intelectual de um filho, certo? Outra coisa que eu vejo muito, ninguém nunca me falou isso diretamente, mas eu vejo meio que uma pessoa falando para outra. Vou esperar as festas de São João passar para poder fazer a cirurgia. E aqui em Santo Antônio é um São João muito forte, é um São João assim que atrai a Bahia inteira. Então, o pessoal espera pelo São João o ano todo. E o que eu vejo vou esperar passar o São João para começar a pensar na cirurgia. Então, gente, eu deixo até como um alerta. Não faça isso. Vamos pelo menos começando a fazer os exames pré-operatórios, começando a fazer os exames de raio-x ou de endoscopia nasal, para a gente deixar tudo certinho. Até porque uma criança que não dorme bem durante uma noite é muito ruim. Imagine isso por dias, por meses e por anos. Então, adiar acaba sendo bem prejudicial. É só a gente pensar na gente quando a gente dorme mal. A gente dorme por uma vez, a gente tem insônia, ou então a gente não consegue dormir bem porque a gente precisa estudar até altas horas da noite, trabalhar até altas horas da noite. No outro dia, como é que a gente fica? Imagine essa criança que, na verdade, ela está dormindo ali, ela parece que está dormindo, mas ela está roncando e não está conseguindo atingir o sono profundo, que é o sono REM e o sono N3, tá? As fases do sono. Então, vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto não temos nenhuma dúvida. Temos Maria dos Santos, boa noite. Joseleide, boa noite também. Jailson, boa noite. Jailson, a gente já vai começar também o tratamento do filho dele agora em junho. A cirurgia, se Deus quiser, com Deus permitindo. A cirurgia de adenoide em junho. E agora a parte final que eu fiquei de falar para vocês sobre como evitar virose. Tanto vocês que são os pais quanto as crianças, principalmente nesse mês agora de junho e principalmente para as crianças que vão fazer a cirurgia, até para não precisar adiar a cirurgia nem cancelar a cirurgia. Lembra da época do Covid? Então, evitar aglomeração. Criança que vai fazer cirurgia nesse mês, evitar shopping, evitar parquinho com muita criança, evitar locais fechados, aquelas festinhas de aniversário com muitas crianças. Eu sei que escola não dá muito para evitar, mas também ficar ligado se tem alguma criança na sala de aula que está com virose, pedir para a criança usar a máscara e seu filho também usar máscara, principalmente aquelas crianças a partir de 2 anos, tá? Que geralmente é o nosso foco aí de quem vai fazer cirurgia, geralmente sempre tem a partir de 2 anos. Colocar uma máscarazinha, até conversar com a professora de alguns dias antes, se for possível, se tiver tendo uma crise aí, um surto de virose, afastar um pouco a criança. E inclusive no pós-operatório, quando isso acontece de ter surto de virose, eu até aumento os dias de atestado, para não ter risco de virose, certo? Então, assim, não tem problema da gente aumentar o dia de atestado, não. E aí a criança, ela fica fazendo as atividades em casa. Eu até fiz em maio agora a cirurgia numa criança que ela ficou 7 dias em casa, ela ficou só 7 dias, e a partir do 3º dia a professora já estava enviando as atividades e a criança já estava conseguindo fazer, porque a partir do 3º dia a criança já fica mais ativa mesmo. A gente não pode deixar correr, pular, brincar, fazer picula, nada disso de esforço físico.
mas a partir do terceiro dia a criança já quer brincar com partes, com desenho, com tablet, com jogar, já consegue fazer algumas atividades. Então também, se for preciso afastar por um tempo maior da escola, a gente organiza com a professora de fazer as atividades em casa, certo? Outra coisa, a casa da criança sempre deixar ventilada, nunca deixar assim os cômodos fechados, sempre deixar a janela aberta, ver se tem mofo também na parede, se tiver infiltração, mofo na parede, também evitar, até mesmo para não atacar a rinite, a parte de evitar poeira, evitar ácaro, evitar tapete, bichinho de pelúcia, também é bom. Isso não vai evitar gripe, tá, gente? Eu falei que ia evitar virose, mas essa parte aí eu tô falando de evitar rinite. Só que se a criança estiver com a rinite muito atacada no dia da cirurgia, isso pode se confundir com uma gripe e aí precisar adiar a cirurgia. E a criança ficar secretiva e adiar a cirurgia. Então, evitar tudo isso. Na parede, ver se tem alguma infiltração, ver se tem mofo. Cortina, eu prefiro as cortinas que são de persianas, que a gente consegue limpar com pano úmido. E não é aquela cortina de tecido que precisa tirar, lavar. Tem gente que nem lava e aquilo ali acaba proliferando ácaro, acaba proliferando bactéria. Então, seguir todas as orientações de rinite. Eu sempre converso nas consultas, quando o paciente é de rinite, sobre isso. Eu vou até gravar um vídeo no YouTube sobre como evitar as crises de rinite, certo, gente? Além de deixar a casa ventilada, deixar o quarto também ventilado, as portas mais abertas, tá? Usar máscara, como eu falei, se possível, se for uma criança a partir de 2 anos ali. Se alguém na casa, pai, mãe, tá com virose, usar a máscara, separar os talheres, copos, pratos, para não infectar a criança. Ensinar a criança também a lavar as mãos. Eu sei que é um pouco difícil, mas assim, pelo menos quando chega da rua, quando chega da escola, antes de se alimentar, depois de se alimentar, depois de almoçar, nessas partes principais, estimular a fazer também esses mini rituais, que é lavar a mão. Aí com o tempo essa criança já cresce com esses hábitos. Chegou em casa, lava a mão, vai almoçar, lava a mão, depois do almoço, lava a mão. Na creche ou na escolinha também ela vai desenvolvendo esse hábito por si só. Sei que na creche e na escola é um pouco difícil manter uma criança afastada da outra, mas em caso de sintoma dá sim para manter afastada com máscara e tudo mais. Fatores que vão melhorar a imunidade da criança: alimentação, tá? Frutas, verduras, evitar alimentos industrializados, as frutas cítricas que tem vitamina C, como acerola, laranja, limão, também caprichar antes da cirurgia. Depois da cirurgia, as frutas cítricas não pode, tá? No pós-operatório não pode, isso vai no nosso plano nutricional. O plano nutricional está incluso na cirurgia, então o plano nutricional tem lá falando quais alimentos que não pode. E as frutas cítricas não podem. As frutas cítricas podem antes, porque elas são fonte de vitamina C e manter essa criança sempre bem nutrida. Essas crianças que inflamam muito a garganta e não dormem bem podem ter muito problema de seletividade alimentar, que é querer somente as comidas que elas querem. Somente as comidas ultrapalatáveis, as comidas bem gostosas. Então, insistir mesmo para que ela coma bem e direitinho, para que no dia da cirurgia ela esteja forte, ela esteja com a vitamina toda balanceada e não tenha nenhuma carência em si nutricional. Isso vai ajudar muito até na recuperação da cirurgia. Evitar contato com pessoas gripadas, como a gente já falou aqui, já comentou, evitar esse contato de ficar se expondo a pessoas que já estão com a gripe, usar máscara quando for algo assim que não possa evitar, como por exemplo mãe e pai, se tiver gripado, e manter essa criança dormindo bem à medida do possível. Eu sei que quando a gente fala de adenoide, dormir bem é quase impossível, mas pelo menos regular os horários de tela durante a noite, regular os horários de fazer a higiene do sono dele, para ele conseguir dormir naquele horário ali estabelecido.
e não deixar a criança dormir tarde, porque tudo isso interfere na imunidade da criança e na chance de contrair virose, tá certo? Essas foram as nossas dicas aí de como evitar. Vamos ver aqui as perguntas. Josileide perguntou, doutora, e se tiver com a rinite atacada, pode ser feita a cirurgia? Olha, geralmente, quando a rinite está bem atacada, a cirurgia ela é adiada, porque ela se parece muito com a gripe. E no contexto clínico ali de rinite muito atacada e gripe, a gente não tem como diferenciar totalmente, porque o que mais diferencia é a presença da febre. A gripe, se tiver febre, não é rinite, mas pode existir uma gripe sem febre, entendeu? Então, assim, não tem como a gente diferenciar totalmente uma gripe de uma rinite no quadro ali agudo no dia da cirurgia. Claro que a gente consegue dizer assim, olha, é rinite, mas aí a questão de fazer a cirurgia em si não tem assim como você arriscar tanto por dizer que é uma rinite, e até porque a rinite ela também produz mais secreção na via aérea. Apesar da secreção da via aérea ser na região superior, nariz, pode também ter região da parte dos seios paranasais, ela também aumenta muito a secreção. Então, também por isso, a cirurgia é adiada em caso de rinite, principalmente se for uma rinite atacada. Rinite compensada, ou se for uma rinite levezinha, uma coriza, um espirro, outro, não tem problema não, tá? Mas se for, como você falou aí, atacada, aí realmente precisa adiar. Pronto, acho que não temos mais perguntas. Eu fico à disposição, viu, gente, de vocês. Se quiserem me mandar perguntas, fiquem à vontade no direct. Eu faço questão de responder. Vocês geralmente perguntam aqui no direct. Podem perguntar também, tá? Qualquer dúvida sobre essa questão de amígdala, adenoide, também respiração, virose, certo? Então, se essa live, gente, fez sentido para você... o Josileide perguntou. E se a criança tiver com um pouco de anemia, é preciso adiar também? Sim, com anemia também. Precisa sim. Aí a gente tem que ver também por que tá com anemia, certo? E ver porque essa hemoglobina aí tá baixa e fazer a cirurgia, porque não é uma cirurgia de emergência. É uma cirurgia que a gente tem que fazer quando a criança tá bem, assim, em relação à parte da saúde. Então, a gente não precisa fazer uma cirurgia correndo. A gente tem que dar brevidade, a gente tem que dar prioridade, porque é algo que com o tempo piora a criança, mas não é algo que vai assim fazer a qualquer custo a criança gripada ou a criança com algum distúrbio sanguíneo, alteração no hemograma. Então a gente compensa primeiro e aí faz a cirurgia, tudo certinho, de forma mais segura possível para a criança. Josileide, eu sou a mãe do Janderson, filho de Jailson. Ah, sim, Josileide, conheço bastante. Janderson, por isso que estou perguntando essas perguntas. Sim, sim. Prontinho, pode ficar à vontade, viu? De perguntar sempre. No direct, no Instagram também fico disponível para suas perguntas, tá certo? E na próxima terça-feira a gente vai se ver pessoalmente, tá? Para você tirar também todas as suas dúvidas. Então, gente, vamos ficando por aqui. Se essa live fez sentido para vocês, se você conhece alguém que precisa fazer essa cirurgia de adenoide, uma criança que ronca ou uma criança que inflama muito a garganta, encaminha aqui aperta logo aí no aviãozinho, encaminha para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa e também ajuda a conscientizar, saber dos problemas, saber o que a adenoide causa e saber também um pouco sobre a parte do tratamento cirúrgico da adenoide.
Então vejo vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Às 8h45, sempre aqui no nosso Instagram. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.